Então vamos lá, mais uma edição de Ponto e Contraponto. Eu sou Benhur Ferreira, juntamente com o Edir Viegas, né? Mais uma edição, muita conversa, né, Edir? Olha, assunto aqui não falta, né, Benhur? De tédio a gente não morre, né? Não morre. O Brasil tem essa condição. Mas sem querer fazer gracejo, porque realmente é muito sério. A gente não morre de tédio, mas morre de frio, né? Pois é. Dá para acompanhar, você está vendo, dá para o pessoal ver a manchete aqui, né? Frio intenso leva 180 pessoas em situação de vulnerabilidade a abrigos de emergência na capital e até hoje, Edir, 4 pessoas tinham morrido, né? É um absurdo, né? É um absurdo. Se você for levar isso em consideração, a gente vê aí a ausência do poder público, né, Benhur? Nessas questões aí de vulnerabilidade. O que a gente enxerga de ações são as campanhas do agasalho isoladamente, de tempos em tempos. E o que me parece é que, em função dessa crise climática, Benhur, o frio virá com maior intensidade, as chuvas, as pessoas desabrigadas se somarão cada vez mais e mais. E aí você tem que ter uma presença do poder público, uma política social, né, de assistência social mais, vamos dizer assim... preventiva. Preventiva, né? Exatamente. Nós não sofremos aqui ainda com problemas de desmoronamento, essa coisa toda, mas veja a fragilidade do nosso sistema quando você fala que, quando você verifica que 4 pessoas morreram de frio. Não, e tem algumas coisas, acho que você está acompanhando, vai concordar, a gente não pode naturalizar, né? A gente não pode estar no século XXI, com todas as conquistas tecnológicas, e uma pessoa morrer de frio. Isso daí não é o acaso, isso daí não é azar. É que nós, enquanto sociedade, algumas coisas a gente acabou achando que... Ou seja, a nossa desigualdade é tão brutal que aparece nesses momentos, né? Eu comentava fora do ar, conversando com o Edir, que estava final de semana, passei em São Paulo, e numa região próxima da Fiesp, ali próxima da Paulista, impressionante as pessoas em situação de rua, né? Muita gente em situação de rua, eu percebi muitas pessoas negras, muitas pessoas que você vê que há indícios, como leigo observando, de problema mental e drogas. Mas também aqui em Campo Grande, isso eu acompanhei de perto, foi até um trabalho que a Defensoria cobrou muito da gente, juntamente com a Prefeitura de Campo Grande, o Governo do Estado, o primeiro censo para pessoas em situação de rua. Foram contados no espaço de 2, 3 dias, simultaneamente, metodologia do Leandro Sal, professor da Federal, e a superintendente também no Governo do Estado, na Secretaria do Governo, 1.500 pessoas em situação de rua. Agora está na outra fase da pesquisa para identificar quanto tempo está na rua, por que está na rua, porque cada caso é um caso. Parece até lugar comum falar isso, mas não dá para generalizar, é o álcool, é a droga, às vezes... Até tem caso da pessoa que rompeu com a família e que quer viver na rua mesmo, mas é um drama. E o frio, eu acho que a gente não pode, e não é demagogia não, mas a gente não pode perder de vista, não é normal as pessoas morrerem de frio numa sociedade democrática. Isso é contra a democracia. A democracia, ela convive com a riqueza, mas ela não pode conviver com o frio que mata as pessoas, né, Edir? Você tem aí o estado de bem-estar social, né, Benhur? Que é o princípio da nossa Constituição. Isso é o mínimo. Os recursos que você tem para essa área de atenção social não era mais para estarmos convivendo, vendo manchetes desse tipo, de fato. Né? A pessoa passar frio, ok. Você desenvolve uma política pública para atender esse segmento. Agora, a pessoa morrer de frio... Aí imagina, uma coisa, é cruel. Cruel. É cruel. Eu não consigo, eu não gosto nem de imaginar, eu que sinto muito frio, então me dói imaginar que alguém possa ser levado ao desespero, né? Mas enfim, vamos mudar de assunto aqui, vamos passar para outra questão. Isso daqui também é o outro lado da moeda da nossa profunda desigualdade, né? Só para resumir, se você não estiver acompanhando, Edir também vai ilustrar, um senador da República, presidente do PP, um dos maiores partidos do Brasil, Partido Progressista, ele simplesmente tinha o cartão dele de crédito pago pelo banqueiro Daniel Vorcaro. E outras coisas, né, Edir? Sim, eu até acho, Benhur, que o senador já pode até requerer em juízo aí a união estável com o Vorcaro, né? Ou chamar o Vorcaro de meu sugar... Como é que é? É o sugar daddy. Porque, olha, a relação, Benhur, né, dos dois é interessantíssima. Né? Segundo a Polícia Federal,
ele utilizava um imóvel de alto padrão, de propriedade do Vorcaro, que ele não pagava nem um centavo para ocupar esse imóvel, né? Esse imóvel era onde? Em Brasília? É, em Brasília. Mansão. É, mansão. Mansão. Aí tem algumas outras situações que a Polícia Federal também levantou. Não pede para o que ele fez aos Alpes franceses, junto com a filha, até os agasalhos que ele usava foram comprados pelo Daniel Vorcaro, entregue para ele e para a filha dele. Em outras viagens para Paris, para os Estados Unidos, das quais o Vorcaro até participou de algumas, junto com a ex-namorada Marta Graeff, né? E além das filhas do senador, tudo bancada pelo Vorcaro. E não era pouca coisa, não, hotéis de luxo, né? Fora isso, Benhur, ele recebia uma mesada que variava entre 300 e 500 mil reais do Vorcaro. É muita amizade. Chama atenção essa relação. Não, e só para ilustrar para quem está nos acompanhando, dados da Polícia Federal. Sim. Obviamente, o Brasil é um país democrático, ele vai ter ampla defesa, vai tentar se justificar, mas aqui não é ilação, aqui ninguém está, porque vira e mexe para, fulano recebia. Esse daqui está comprovado que ele recebeu, tem recibo. A diária que ele pagou, Edir, no hotel em Nova York, 170 mil reais a diária. Agora, por quê? Vamos tentar juntar esses fios, vamos relembrar quem está nos acompanhando, porque o senador Ciro Nogueira apresentou em 2024 ou 2025, ele apresentou um projeto, eu não sei se é uma emenda à Constituição ou um projeto. Foi o projeto, uma PEC. Uma PEC, uma emenda à Constituição, querendo aumentar aquele fundo garantidor de crédito, o FGC, Sim. que paga, se é correntista, se tiver algum prejuízo do banco, né, paga até 250 mil reais. Sim, hoje ele quis aumentar para R$1 milhão, e todo mundo diz que quem redigiu essa propositura legislativa, essa proposta legislativa, foi o Vorcaro. Então, ele, a serviço do Vorcaro, ia fazer com que todos nós pagássemos o que já estamos pagando, né? Nós estamos pagando. O rombo no FGV, no Fundo Garantidor FGC, de 41 bilhões de reais. Agora, olha que interessante que seria, Benhur. Vamos imaginar que passasse essa PEC ampliando para 1 milhão. Então, eu pegaria meu 1 milhão de reais, aplicaria em letras no banco. Em letras não, porque eu não tenho fundo. Aplicaria no CDI do Banco Master, que ele estava pagando acima de qualquer banco, e ia ganhando dinheiro. Quando viesse a quebradeira, eu pegava meu 1 milhão de volta. Fácil, né? Fácil. Então, e aí, além do fato criminoso estar sendo investigado, tem o que nos interessa muito aqui também, a questão política, né? Por quê? Porque o PP formou com a União Brasil uma federação. Sim. E o Ciro Nogueira ele foi tido bem recentemente como vice ideal do Flávio Bolsonaro. Vice dos sonhos. E mais, hoje ia ser anunciado o apoio do PP ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tudo isso foi suspenso, porque agora é um tal de, eu não conheço o Ciro, isso é problema dele, soltando mesmo. Então, uma... E o que também demonstra uma coisa que é muito curiosa na política. Há 2 semanas atrás, o governo Lula estava nas cordas de novo. Sim. Pela questão do Master e por hora, a identificação de ministros do Supremo, mesmo a questão do INSS, enfim, né? Estava bem o Lula abalado. A conta estava o problema estava na conta do governo. Do Lula, e o governo, né, na pesquisa, o Flávio, né, crescendo. Você mesmo tinha apontado semana passada, não sei se você falou no ar ou fora do ar, se você conversou comigo, você falou, olha, tua hipótese, será que o Flávio chegou no teto? No teto? A pesquisa que veio a seguir parece, está sendo confirma a sua tese, mas o fato é que a conjuntura semana passada mudou para o governo. Mudou. Porque o Lula encontrou com o Trump, o resultado ainda é simbólico, mas vale muito esse simbolismo. Sim. O Banco Master agora está caindo mais no colo da direita, então, que você gosta de política, acompanha, porque é assim mesmo, vai mudando a conjuntura, uma hora parece que o governo vai perder a eleição, essa semana terminou o Lula mais forte do que entrou, então vamos ver como é que vai ser essa semana agora, mas o que mostra a necessidade de você estar sempre se atualizando da política e tomar muito cuidado com previsões da política, né, Edir? Exatamente, e o Ciro Nogueira, ele se manifestou, achei muito interessante a defesa dele, né? Abre aspas aí para o Ciro Nogueira, né? Todo ano político é a mesma coisa. Tentam me parar de todas as formas. Tentam parar quem lidera as pesquisas de intenção de votos, fecha aspas.
tudo conversa fiada. A pesquisa da Atlas Intel mostra o seguinte lá no Piauí, para Senado. O Marcelo Castro, do MDB, está liderando aí com folga. Na sequência, segue o Ciro empatado com o Júlio César, do PSD, os dois com 17%. Sendo que na projeção de segundo voto, o Júlio César está na vantagem aí com relação ao Ciro. E outro problema para o Ciro Nogueira, que eu acho que vai piorar mais ainda. A rejeição dele hoje é de apenas 61%. Então, essa história de perseguição... Não de mas, liderar a pesquisa. É o que a gente fala no direito uso esperneandi, né? O cara... Mas é muito sério isso mesmo. E o que é mais sério, e aí não estamos aqui fazendo previsão, nem desejando mal para ninguém, mas a questão é, sabe aquela história de você puxa uma pena e vem a galinha toda? Por quê? Porque todo mundo está dizendo que as próximas operações da Polícia Federal vai continuar atingindo esse núcleo, principalmente do Centrão. Sim. Porque na Câmara teve um deputado do Paraná, que eu não vou lembrar o nome, então eu não vou falar para não ser deselegante, se não me engano, até pré-candidato ao Senado pelo Paraná, que fez a mesma emenda que o Ciro fez no Senado, ele fez na Câmara para ajudar indiretamente o Banco Master. Então, essa história vai render muito ainda e vamos ver no final das contas quem vai ser mais atingido. Até porque tem outro ponto também, você vê, não vamos espichar muita conversa aqui, mas tem a ver também, né? Parece que essa primeira tentativa do Porcari fazer delação, o pessoal não aceitou, né? Não deu certo. Um dos pontos foi por causa do Ciro Nogueira, que ele, que até alguém comentou, ele quase beatificou o Ciro Nogueira na primeira delação dele. O pessoal, peraí. Ou seja, Edir, no Brasil, quem investiga para valer é a Polícia Federal, né? Está muito na frente, né? A competência dela é incontestável. E é do Estado mundial. Brasileiro, né? Exatamente, com todos os problemas que nós temos aqui no Estado brasileiro. É verdade. Vamos mudar de assunto? Vamos ver outra questão? Isso é bem interessante, né? Você acompanha a manchete, né? Sim. Por que o desempenho econômico de Lula 3 não se converte em popularidade? É um artigo longo, eu não vou ter a pretensão aqui de resumir para vocês. Aliás, vou ter a pretensão, mas a pretensão é que eu sei que não vou ser feliz, que realmente ele é bem complexo. Basicamente, o artigo aponta as conquistas macroeconômicas do governo, recorde de carteira assinada, a inflação em 2025 a mais baixa dos últimos 7 anos, PIB cresceu 3,2 em 23, 3,4 em 24 e 2,3 em 25, enfim, um crescimento. Mas isso não tem resultado na maior popularidade do Lula, ao contrário, né? O Lula tem uma rejeição alta e esse artigo, Edir, ele vem tentando entender por que se na macroeconomia a gente parece com bons números, a avaliação do governo fica patinando. Pois é, e ainda tem um dado interessante, Benhur, que é bom recordar, que o número de famílias que depende dos programas sociais diminuiu. É verdade. Ou seja, então houve uma melhora em todos os sentidos, pleno emprego. Agora, o que me chama, o que me leva a pensar, não sou sociólogo, mas como cidadão que a gente acompanha aí pela mídia, né, taxa de juros do Brasil, endividamento da consequência. Né? Se com uma taxa de 15% ao ano, nós só perdemos para a Rússia, Benhur. A Rússia está com 15% ao ano, o Brasil 14,75%. Aí os Estados Unidos 4,5%, China 3,1%, Japão 0,5%. E aí vem essa história, tem que ter taxas de juros altas, porque o governo gasta mal, porque o governo tem que fazer cortes. Aí eu pergunto, fazer corte aonde? Vamos cortar o quê? Vamos cortar na educação? Vamos cortar nos programas sociais? Ou vamos cortar nas emendas parlamentares, que são 42 bi por ano? Né? Aí, quando você corta, e se eu baixar os juros, vai aumentar o consumo. Se eu aumento o consumo, eu gero inflação. Ou seja, nós estamos numa ciranda aí, que no final, ao fim e ao cabo, quem está sendo beneficiado são só os bancos mesmo. Ninguém mais. O governo é prejudicado porque a cada ponto percentual na taxa de juros são bilhões de reais para se pagar para os bancos, dos juros da dívida, do serviço da dívida. Aí você limita o acesso ao crédito. O sujeito que está na casa dele, com uma conta no cartão de crédito, entrou no rotativo, está ferrado, está morto. Se ele entrar no cheque especial, então, foi para o vinagre a economia familiar dele. Então veja que o governo é refém disso. Então não adianta você ter pleno emprego, inflação dos alimentos que vem caindo,
Mas as pessoas não conseguem enxergar. Mas aí eu quero... sentir. O artigo ele avança numa questão bem interessante, que é o seguinte também. Ele vem dizendo que o Lula 1 e 2 criou nas pessoas a sensação subjetiva de mobilidade, e que isso não se repete agora. E mais, que mudou o padrão do consumo por causa das redes sociais. Então ele fala o seguinte, olha, lá no início dos anos 2000, a pessoa ter acesso ao crédito, a pessoa comprar uma televisão nova, uma geladeira, um fogão, era... Com as redes sociais, o padrão de consumo das pessoas, as expectativas aumentaram, porque as pessoas se comparam muito, a grama do vizinho sempre é mais verde. Com a história de Instagram, essas coisas todas, as pessoas se comparam muito com o que elas acham que é elite. Então elas querem ter um padrão de consumo que acha que a elite tem. E o que o salário dela não consegue cobrir. Outra coisa, mesmo a inflação estando mais baixa, os preços continuam altos. Sim. Então, o artigo vem dizendo que 2024 foi um terror para os incumbentes. Ele fala na França, Estados Unidos, o Biden perdeu com a economia crescendo, emprego quase, desemprego abaixo histórica, e perdeu para o Trump, porque as pessoas ficavam comparando não os números, mas a sensação que o dinheiro dela não dava. Como o dinheiro não dá e o padrão de consumo é mais exigente, as pessoas se endividam, ou pelos juros, ou com as bets, por exemplo. Né? Então, e outra coisa bem interessante, ele vem dizendo, no Lula 1 e no Lula 2, a promessa é o seguinte, se você tiver diploma, você vai ter ascensão. Isso se comprovou em parte. Sim. Você teve FIES, teve ProUni. Só que agora, essa geração que foi a primeira que chegou na universidade, o cara está se formando, muitas vezes na rede particular, e não tem emprego de qualidade. Tá motorista de Uber. Então, isso também tem frustrado. Então, você vê que interessante. Eu acho que vale a pena, quem defende o Lula, quem é contrário ao Lula, lê esse artigo, a gente pode deixar depois, tá lá, né, na Folha de São Paulo, que saiu, porque vale a pena, você que é contra ou a favor, ter argumentos até para entender quem for a favor, para mostrar, até porque o artigo no final ele dá algumas orientações, e quem for contra o Lula, para ver as fragilidades que o governo dele tem e eventualmente explorar na campanha. Né, E ao mesmo tempo que você vê essa situação do governo patinando aí, vamos dizer, na avaliação popular, você tem o contraponto, que é a direita, que até agora não disse a que veio. Qual é o programa, o projeto da direita para a educação, para a saúde, para o salário mínimo? A gente escuta aí que o salário mínimo não pode ter ganho real. Isso é dito. Mas não vão falar isso em público, eu acho, né? Alguns loucos falam. No Zema fala. O Zema fala, inclusive... O Zema fala que criança tem que trabalhar, né? Exato. E que tem que congelar também as aposentadorias, porque isso quebra o Estado. Né? Então, você vê que não tem. Você tem, de um lado, a esquerda patinando, e do outro lado é a direita, com discurso de costumes, com discurso só de ataque. Você não tem proposta. Não. Eu vi li sobre uma qualitativa do próprio Flávio Bolsonaro, não sei se a gente comentou aqui semana passada, mas dizendo que a única qualidade que apresenta nele é o nome. Ou seja, quem que é o Flávio Bolsonaro? É o filho do Bolsonaro. Ou seja, quem tem voto no Brasil é o Jair Bolsonaro. E tem muito voto. O Flávio, por hora, é só um sobrenome. Exato. Não, ele tem até tempo, ele é jovem, aquela coisa toda. Querendo ou não, a gente comentou aqui, né? O Lula tem fadiga de material, mas chama atenção essa história de não ter, e você colocou muito bem. Aliás, Edir, até o Estado de São Paulo cobrou uns dias no editorial que a direita não pode ter um discurso só anti-PT. Cobrando o que a direita pensa sobre o Estado, sobre a Previdência, sobre que questões que geralmente nenhum político gosta de tocar, né? Ninguém gosta de falar de onde vai mexer, porque não é um tema popular. Né? Exato. E você tem 20% aí do eleitorado que ele não está nem para lá nem para cá. Esse sujeito que vai decidir a eleição. Né? Independente. E esse cara que está... Cadê? Que você vai... Qual é a sua proposta, Lula, para o eventual quarto mandato? Eu não sei o que o Lula vai propor. Se passar esse fim da escala 6x1, penso que ele se consolida aí, pavimenta o caminho para a reeleição. Mas se não passar, se não der tempo de votar, ele vai ter que ter uma alternativa. E isso que a população quer ouvir. Esse jovem hoje que está votando na direita é o jovem sem perspectiva. Esse próprio sujeito que lá atrás fez o curso superior pelo FIES, que hoje virou motorista de Uber, também quer uma perspectiva. E isso, eu não sei de onde é que o PT vai tirar isso, a esquerda vai tirar essas propostas. Agora, da onde a direita vai tirar?
Quais serão as propostas da direita para atender todos esses segmentos aí? Mas daí tem uma coisa que eu quero até alertar você que está nos acompanhando. Eu, obviamente, quero trocar impressões com você. Cuidado com essa história de candidato antissistema, hein? Geralmente, o cara não tem nenhuma coisa na cabeça, é antissistema. Cuidado também que estamos defendendo a democracia. Isso é muito pouco para quem está governando. É importante a democracia, mas, ou seja, vamos tentar exigir que tenha mais que slogans, que tenha realmente conteúdo. Aí depende de você, né? Se você não exigir do teu candidato a candidato, qual que é a tua plataforma que você pensa acompanhar, nós vamos ficar nessa coisa só do... Veja, a gente não quer tirar o sentimento da eleição, a paixão da eleição, mas a gente tem que ter o mínimo também de conteúdo, né, para a gente poder realmente fazer as escolhas corretas. E vamos ver se nessa eleição, só para finalizar, se vai existir debates, né? Porque na eleição passada, em função de problemas lá do Bolsonaro, da facada, ele se ausentou dos debates. Em 18, né? Exato. E ninguém soube quais eram as propostas dele. Em 22 teve um debate, mas muito engessado também. E acho que foi um só da TV Globo. Mas agora parece que o debate vai ser mais cedo também, porque geralmente o debate é depois da novela, nos grandes centros começa depois das 10 horas da noite. Eu vi que a proposta deles é diminuir o horário mais cedo, e acho que tem que pensar num outro formato mesmo para ver quem que domina esses temas mesmo. Né? Vamos para outro assunto? Vamos. Bora. E daí você podia dar uma comentada, Edir? Pois é, essa da dosimetria, o PL da dosimetria que virou lei da dosimetria. Né? Então, no final de semana, o ministro Alexandre de Moraes, liminarmente, ele suspendeu a eficácia da lei. E aí a gritaria foi grande, né? Principalmente no campo bolsonarista, porque já existiam vários pedidos de revisão de penas protocolados ali no Supremo Tribunal Federal. E o que o Alexandre de Moraes faz? Ele suspende liminarmente e já estabelece para o plenário decidir se essa lei é constitucional ou não. Aí os 10 ministros vão se reunir. Está faltando um, né? Se der empate, a gente sabe que dá indúbio pro réu, né? Aí derruba-se ou se mantém. Não sei como é que vai ser resolvido isso lá se der empate. Mas, enfim, a situação escalou para essa situação. E a gente está vendo muitas críticas e também pessoas defendendo a posição do Alexandre de Moraes. Uma delas aí, né, seria o caso aí a grande colocação do Congresso. Olha, o STF... ele não tem a prerrogativa de mudar as leis, porque quem cabe fazer as leis é o Congresso Nacional, é o Legislativo. Ok, tudo certo. Só que aí, se a gente for levar ao pé da letra essa colocação dos congressistas, esse tema não era nem para ter entrado em discussão, porque é só ver a pesquisa Atlas Intel, da Bloomberg, 63% da população contra o PL da dosimetria, a favor de 34. Ora, se o Congresso legisla em nome do povo, se ali está a voz do povo, não era nem para ter tocado nesse assunto, muito menos aprovar esse PL da dosimetria. Mas a gente sigamos, aprovou. Lula vetou integralmente, volta para o Congresso, e o Congresso, numa manobra muito estranha, porque o veto foi integral, a derrubada, a manutenção teria que ser integral também. Vem o Alcolumbre, fatia a lei, o veto. Então, como eles perceberam que, do jeito que estava, ia beneficiar a chefe de facção criminosa, e eles não queriam levar essa pecha, nós soltamos os golpistas, mas soltamos também os faccionados. Aí eles mudaram. Ora, o que é isso? Eles inovaram, eles legislaram novamente, eles retomaram o processo legislativo no meio de uma análise de veto. E tem uma coisa interessante também, quem está nos acompanhando. Eu acho que cabe uma discussão realmente entre quem participou daqueles atos golpistas, né, naquela multidão, você até eventualmente atenuar aqui e acolá onde for possível a pena. Agora, não cabe para os mandantes, não. Né? Porque senão você estimula. Outra questão é a questão mais técnica, mas é bom você estar acompanhando. Tem que criar essa cultura constitucional no Brasil. Cabe ao judiciário fazer controle de constitucionalidade. O que é isso? O parlamento pode, inclusive, aprovar uma emenda à Constituição que, se chegar ao Supremo, o Supremo pode dizer se aquela emenda é ou não constitucional. Por quê? Porque na nossa democracia, quem cuida da constitucionalidade das leis é o Supremo, que é um poder que não é eleito. Sim. Então, muita gente fala, peraí, mas o poder eleito não pode mais? Ele pode dentro da Constituição. Se ele, na visão do Supremo, feriu a Constituição, o Supremo pode julgar aquela lei inconstitucional. E para julgar, o quórum é maioria absoluta.
Porque no habeas corpus o empate é dúbio pro réu. Mas no caso de controle de constitucionalidade tem que ser maioria absoluta para julgar a lei constitucional, senão prevalece a constitucionalidade da lei. Mas enfim, essa parte da técnica, o que menos nos interessa aqui, interessa mais é a gente perceber como que uma legislação casuística, né? Muito. É uma coisa muito para atingir, não é a Débora do batom, não é aquela senhorzinha que é realmente tentando diminuir a pena daqueles que fizeram o maior crime contra a democracia, que é tentar acabar com a democracia. Mas também, sabe o que eu acho uma pena nisso tudo? A gente parece que não se livra desses debates, né? Não sei da coisa. A gente acabou de falar do início aqui do frio, educação, toda coisa para a gente discutir no Brasil, mas alguns temas. Você vê agora, só para a gente ir encerrando, nem tá aqui, mas não tem como. Detergente virou polêmica, polarização, Edir. Pois é, até nisso. Mas agora tem uma novidade nessa questão da pele, da dosimetria, Benhor. O Sóstenes Cavalcante, líder da oposição do PL, já anunciou hoje que vai apresentar uma PEC da dosimetria. Né? Uma emenda à Constituição. Exatamente. Então o tema não morre, ele volta toda hora, todo instante. Mas eu acho que é mais blefe, não tem condições de aprovar uma Tem uma PEC. corrente aí na mídia, isso eu vi na TV Globo, vi no ICL Notícias, vi em vários veículos aí, informando, entre aspas, ou apostando, de que o STF vai validar trechos da lei, né? Ou até a lei inteira, inclusive beneficiando o Bolsonaro. Olha, se isso chegar a acontecer, de o Bolsonaro ser beneficiado, meu amigo, eu vou falar para você uma coisa, é a desmoralização completa do STF. O STF, o mesmo STF que virou exemplo mundial de proteção à democracia, à Constituição, porque não é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, não é o que aconteceu na Hungria, né? No Brasil, sim, o Brasil soube. O Alexandre de Moraes, inclusive, virou uma das personalidades mais influentes do mundo em função dessa posição do STF dele à frente dessa questão. Aí está agora a grande encruzilhada. Ou o STF se consolida como corte constitucional, respeitada, ou ela entra no jogo político. E tudo isso que foi feito aí de combate, de investigação sobre a tentativa de golpe, toda essa celeuma, essa quebradeira lá na Praça dos Três Poderes, serviram para quê? Para nada. Porque se anistiar, os mesmos golpistas voltam amanhã para tentar um novo golpe. Assim foi em 64, assim foi em 1930, e assim foi na história brasileira, desde que isso aqui foi transformado em república. E é uma pena, de novo eu quero insistir, porque quando você vê a pesquisa, a grande questão que apavora os brasileiros é a violência, inclusive a violência dentro de casa, do celular, golpes na internet, violência doméstica, e a gente vai insistir nessa agenda de anistia ampla, anistia parcial, mas enfim, acho que por isso, hoje paramos por aqui? Paramos por aqui, vamos aguardar, você falou desse tema, mas vamos esperar para o próximo podcast, como é que vai evoluir a questão do IP. É verdade, do detergente. Porque as pessoas estão usando o detergente contra a recomendação da Anvisa. Se der algum problema, a gente vai ter essa notícia no nosso próximo episódio. Mas você que está nos acompanhando, independente da tua posição política, pelo amor de Deus, né? Não vamos politizar detergente agora, já era Havaiana, agora IP. Isso não é, vai me desculpar, isso não é política, é maluquice, né? Agora, as pessoas, apareceu o cara tomando detergente. Politizar a ciência. Politizar ciência, negacionismo de novo. Gente, haja paciência. Haja paciência. Um abraço, até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.